Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já tinha visto algumas vezes ali na casa dos vizinhos, mas não fazia nem ideia de quem ela era. Se era parente, se era amiga, nem seu nome eu sabia. Aliás, a única coisa que eu sabia é que era bonita demais. O que mais me chamava a atenção nela eram aqueles olhinhos lindos. Apesar desses vizinhos já morarem ali há mais de um ano e de ter inclusive mais ou menos a minha idade, eu não era muito chegado, não tinha muita intimidade com eles. A gente se cumprimentava, claro, mas nunca fomos assim de ficar conversando. Eu estava com 22 anos, o Kleber devia ter mais ou menos isso. E aí tinha um casal de gêmeos, o Celso e a Celina. Esses um pouco mais jovens, na faixa dos 18, 19. Moravam ali com a mãe. Seus pais eram separados. Aos poucos, a gente foi fazendo amizade. Na verdade, me aproximei mais dos gêmeos, que era justamente com quem eu mantinha, assim, um contato maior. Lembro que um dia a gente estava ali na frente conversando e eu perguntei: escuta, Celina, quem é aquela menina moreninha que às vezes eu vejo aí na tua casa? Você deve estar falando da Adriane, né? Bom, se for ela, é uma amiga minha. A mãe dela é brasileira, mas o pai parece ser estrangeiro. Mas por quê? Não, por nada. Só para saber mesmo. Curiosidade. Nisso, o Celso bateu no meu ombro e comentou assim em tom de brincadeira: ficou afim da menina, né? Imagina. Só achei bonita, só isso. Aliás, faz um tempo que ela não vem aí, né? Pelo menos já faz tempo que eu não vejo. Olha, mesmo sem eu ter pedido nada, a Celina acabou falando para mim que, de repente, podia falar para a amiga sobre a minha pessoa. Eu até disse que não precisava. Fiquei até meio constrangido. Mas ela acabou falando. Tanto que depois ela veio me contar. Disse que tinha mostrado até uma foto minha para ela. E que ela tinha me achado um cara bonito. Aliás, até lembrou de mim. Até porque, como eu já disse, a gente já tinha se visto algumas vezes. Só que eu não imaginava que ela tivesse reparado em mim. Olha, depois disso, eu fiquei todo empolgado, cheio de expectativas. Até porque a Celina disse que a tinha convidado para vir à sua casa e ela ficou de ver uma data. Ainda demorou um pouco, mas dali umas 3 semanas, eu estava ali em casa de bobeira. Quando saí na janela, avistei ninguém menos do que ela. A Adriane conversando com a minha vizinha ali na frente do terreno. Já era tardinha, quase 7 horas da noite, quando me viu ali na janela. Minha vizinha fez um sinal, me chamando para ir até lá, né? Não me fiz de rogado. Aliás, mesmo que ela não tivesse me chamado, eu daria um jeito de ir lá conversar com elas. Enfim, ficamos até meio sem graça, assim, um diante do outro. Meio sem assunto. Quem puxava os assuntos era justamente a Celina. E quer saber? De perto, a Adriane era mais bonita ainda. Se é que isso era possível. Até que depois de um tempo, passamos a nos sentir um pouco mais à vontade. E a certa altura, a Celina disse que ia entrar, ia lá dentro fazer não sei o que e já voltava. E deixou nós dois ali sozinhos. Ficamos então conversando só nós dois. Eu aproveitei para perguntar coisas sobre ela, onde ela morava, por exemplo, que era uma curiosidade minha. Ela falou o bairro, disse que a família da Celina tinha morado lá também, inclusive na mesma rua. Tinha sido assim que se tornaram amigas. Perguntei também a sua idade, que era outra coisa que eu queria saber. Ela falou que estava com 19 anos. Sabe, começamos a perguntar coisas mais pessoais um do outro.
Senti até aquele friozinho da barriga quando ela falou que estava sozinha. Não tinha namorado, principalmente porque nessa hora me olhou de um jeito que me pareceu até meio interessada. Olha, não vi o tempo passar. Tava tão gostoso ficar ali conversando que quando me dei conta, já passava das 9:30 da noite. E detalhe, a Celina, que tinha entrado dizendo que já voltava, nunca mais voltou. Com certeza de propósito, né? Para deixar a gente ali à vontade. Mas incrível foi que nem sentimos a sua falta. Dali a pouco, quem chegou foi o Kleber, irmão mais velho da Celina e do Celso. Naquelas alturas, nós já estávamos assim, bem à vontade um com o outro. Já trocávamos uma ideia de vez em quando ele ou eu estávamos ali lavando o carro na frente. Ele ficou surpreso quando viu a Adriane ir conversando comigo. Os dois se conheciam, claro, até porque tinham morado próximos. Lembro que ele se aproximou da gente e antes mesmo de nos cumprimentar, olhou para ele e perguntou: "Nossa, Adriane, por aqui? Tá me esperando para falar comigo?" Ela sorriu, meio sem graça, depois balançou a cabeça. "Não, eu vim visitar a Celina. Aliás, ela entrou e não voltou mais até agora." Ele fez uma cara, aí olhou para mim, me estendeu a mão e perguntou como eu estava. "Olha, não sei, podia ser impressão minha, mas eu senti que ele não gostou muito de ver nós dois ali de conversa. Fiquei até com a impressão de que ele tivesse ficado com ciúme." Nisso, a Adriane me olhou e falou que também ia entrar. E aí se despediu e se foi. O Kleber também acabou indo logo depois. Mas eu fiquei com aquela sensação assim de que, não sei, havia alguma coisa entre os dois. Ou então, não sei, quem sabe já tivesse sentido alguma coisa no passado. Por isso é que ficou aquele clima esquisito. Enfim, acabei entrando também, até porque não ia ficar ali fora sozinho. Olha, fiquei até com um pouco de raiva do Kleber, porque, puxa vida, ele acabou estragando a nossa conversa. Isso foi num sábado. E a Adriane provavelmente devia ter ido embora. Não devia ter dormido ali, porque não havia no dia seguinte. Eu ainda estava me sentindo frustrado pelo modo como o Kleber interrompeu a nossa conversa. Quando, de repente, o encontrei ali na frente. Entre um assunto e outro, ele perguntou: "E aí, qual o teu lance aí com a Adriane?" "Ué, que lance, cara? Não tem lance nenhum." Então, eu imaginei que não fosse mesmo. Bom, depois da conversa que escutei ontem entre ela e a Celina, as duas estavam lá no quarto, fofocando sobre você. Falou aquele rio. Mas riu assim, sabe quando a pessoa ri com um certo deboche? Eu, curioso, perguntei: "Fofocando sobre mim? Mas como assim?" "Olha, não vai ficar bravo comigo, tá? E muito menos com ela, mas ela falou que você é meio devagar." "Devagar? Como assim?" "Ah, que vocês ficaram conversando aqui fora, até não sei que horas, e você não tentou nem beijar." "Mas como assim? Ela falou isso?" "Falou até mais, se você quer saber. Que não sabia mais o que fazer para você perceber que ela estava afim. E você finalmente tomar a iniciativa. Que faz, hein, meu?" Falou aquele rio, de novo, daquele jeito debochado. E depois ainda acrescentou: "O que houve, cara? Você não teve coragem? Não achou a Adriane bonita? Menina esperando, cheia de amor pra dar e você nada. Que fiasco, hein?" Olha, fiquei muito sem jeito. Até meio espantado. Sei lá.
Achei esquisito a Adriane ter comentado aquilo e daquele jeito com a Celina. Ela parecia uma garota assim tão recatada, tão família. Olha, fiquei até sem saber o que pensar. Principalmente quando o Kleber começou a me contar mais algumas coisas sobre ela. Que ela era meio safadinha, que ficava com um monte de caras do bairro, que gostava de caras mais, como que eu vou dizer? Sei lá, de mais iniciativa, digamos. Nessa hora fiquei ainda mais espantado. Segundo ele, menina era assim bem diferente do que eu imaginava. Olha, ele falou tanta coisa sobre ela que não vou mentir, fiquei até meio horrorizado. Porque era algo que eu jamais poderia imaginar. Ela não aparentava ser daquele jeito. Pelo contrário, parecia ser uma garota assim, doce, romântica. Lembro que a certa altura eu perguntei: escuta, cara, você tá falando sério? Lógico que tô. E vai por mim, viu? Ela gosta de caras que chegam junto. Por isso que ela comentou aquela coisa lá pra minha irmã, né? Ela te achou muito devagar. Sei não, viu? Pelo jeito você perdeu a moral que tinha com a mina. Quer dizer, se é que tinha alguma, né? Imagine como que eu me senti. Depois, ele ainda pediu que eu não comentasse nada com os seus irmãos, até para evitar alguma chateação ali. Não só com eles, mas principalmente com a Adriane também. No fim ele entrou e eu fiquei ali fora me remoendo, me perguntando se era verdade mesmo tudo aquilo que ele tinha falado. Olha, até esqueci de perguntar, porque era minha ideia perguntar se ele já tinha ficado com ela, porque foi a impressão que eu tive. Assim, num primeiro momento. Pelo jeito sim, né? Até porque, segundo ele, ela tinha passado na mão de praticamente todos os caras lá do bairro. Olha, fiquei bem desencantado. Embora não tivesse certeza absoluta de que tudo aquilo que ele falou era verdade mesmo, fiquei bem desanimado. Tinha uma ideia assim tão diferente dela. De repente o cara despeja tudo aquilo assim na minha cabeça. Fiquei muito chateado. E muito decepcionado também. Pelo jeito, ela não era daquele jeito que eu pensava. Se é que o cara tinha dito verdade, né? Apesar daquele rostinho de anjo, daquela carinha de menino inocente, por dentro, parece que se escondia uma conquistadora, né? Pelo menos nas palavras do Kleber. Eu até conversei com a Celina e o Celso depois, mas ninguém tocou no assunto. Quer dizer, para não dizer que não falamos da Adriane, eu perguntei dela para a Celina, que sabia se ela tinha notícias da menina, mas ela falou que não tinha mais conversado com ela, depois daquele final de semana. E ainda acrescentou: mas ela falou que gostou de conversar com você, que achou um cara muito bacana. Lembrei na mesma hora das coisas que o Kleber falou. Sabe, uma coisa completamente diferente da outra. A Celina dizendo que ela tinha gostado de mim, e o Kleber me falando aquelas coisas. Que ela tinha me achado um cara muito devagar, sem iniciativa. Mas achei melhor nem tocar no assunto. Dali algumas semanas, ela apareceu de novo na casa da minha vizinha. Não vou mentir, senti um arrepio quando a vi. Principalmente porque ela sorriu e acenou para mim. Justamente naquele sábado, eu estava sozinho em casa. Meus pais e minha irmã tinham descido à praia. Só voltariam no dia seguinte. Acabei indo conversar com a Adriane e a Celina, que estavam ali fora. O Celso também estava perto, só que um pouco mais afastado, mexendo no celular. Ficamos ali conversando. E olha, pelo jeito como me olhava,
imaginei que a Adriane estivesse realmente interessada. Você percebe nos gestos da pessoa, no modo como ela te olha, né? E como já tinha acontecido naquela primeira vez, a Celina nos deixou sozinhos ali, com certeza para deixar a gente à vontade para conversar. Claro que não perdi tempo. Foi logo dizendo: escuta, Adriane, você não quer dar uma chegadinha em casa? Queria te mostrar uma coisa. Não vou mentir. Tomei essa atitude meio no embalo das coisas que o Kleber tinha me contado. A minha intenção não era outra senão arrastá-la lá para dentro da minha casa. Já que ela tinha reclamado de mim para Celina, dito que eu era um cara meio devagar, que não tinha tentado nada com ela, a minha intenção era mostrar que eu era diferente. Depois de dar uma piscadinha, falei que ela não precisava se preocupar, porque eu estava sozinho em casa, minha família estava viajando. Ela ficou assim meio hesitante, mas como eu insisti, acabou concordando no fim. Nem bem entramos, nem bem fechei aquela bendita porta e já fui com tudo para cima dela, tentando beijá-la. Eu vi que ela se assustou um pouco, tentou até se retrair, mas eu a mantive presa ali porque, enfim, apertei com mais força ainda, depois do beijo. Percebi que ela ficou meio assustada, me olhando assim com os olhos. Mas logo em seguida, antes que ela falasse alguma coisa, lhe dei outro beijo. E a apertei mais forte ainda. Fui além. Pelas tantas, tentei tirar sua roupa. Loucura, eu sei. Principalmente porque ela estava dando mostras de que não estava gostando. Estava até meio assustada. Só que na hora, sei lá, não pensei em nada, porque as coisas que o Kleber tinha me dito me deixaram sugestionado e até meio envergonhado. Sabe o que é uma menina dizer que você é devagar? No entanto, quando tentei tirar a sua blusinha, assim bem afoito, ela me empurrou. E tão forte que eu quase caí para trás. Depois ficou me olhando, espantada, com aquela cara de assustada. Que é isso, Gabriel? Ficou louco? O que você pensa que eu sou? Olha, eu fiquei ali sem entender. Como assim? Não tinha reclamado que eu era muito devagar? Que não tinha tentado nada durante todo aquele tempo? Estava reclamando do que agora? Aliás, mais do que reclamar, era fazendo um charminho. Quando, na verdade, segundo o Kleber, era bem o contrário, o seu modo de agir. De todo jeito, depois de me dar aquela dura, ela não disse mais nada e saiu pela porta. Foi lá para casa da minha vizinha. E eu achei melhor nem sair, né? Juro, não entendi nada. Será que ela estava só se fazendo de difícil ou Kleber é que tinha mentido para mim? Pensa em como ficou minha cabeça. Fiquei ali me recriminando. Porque eu nunca tinha agido daquele modo. E mesmo que fosse verdade o que o Kleber tinha me contado, eu devia ter ido mais devagar. Não agido daquele modo afoito, como se fosse um tarado. Imagine, parece que só depois é que eu percebi. Parti com tudo para cima da menina. Já fui tentando tirar a roupa dela. À noite, a Celina veio bater na minha porta. Perguntar o que tinha acontecido, porque a Adriane tinha ido lá reclamar de mim. Me fiz de desentendido. Falei que só tinha tentado lhe dar um beijo, mas ela retrucou. Mentira. Ela falou que você já foi com tudo, querendo tirar até a blusinha dela. Ô, Gabriel, por que você fez isso? Puxa, sinceramente, eu não imaginava que você fosse assim. Naturalmente que, acuado,
Voltei o Kleber na história. Falei de tudo aquilo que ele tinha me dito. Tudo que ele tinha contado a respeito da Adriane. E a cada palavra minha, a Celina fazia caras e bocas. Até que no fim, falou que era tudo mentira. Que ele, com toda certeza, tinha inventado aquilo por despeito. Porque viu a gente conversando lá fora no outro dia e ficou com ciúme. Segundo ela, seu irmão gostava da Adriane. Só que ela nunca tinha retribuído. Nunca quis nada com ele. E provavelmente tinha sido por isso que ele inventou aquelas mentiras todas. Só para nos afastar. Pedi que ela falasse com a Adriane. Que se aquilo tudo fosse verdade mesmo, pedisse desculpas por mim, que explicasse o que tinha acontecido. E ela até fez isso. Mas depois veio me dizer que a Adriane até tinha aceitado as minhas desculpas, mas que mesmo assim não queria mais saber de mim. Ela ainda estava meio assustada. E foi por causa disso tudo que perdi a chance que eu poderia ter tido com ela. Por causa das mentiras daquele infeliz. Depois a gente quase se pegou no soco. Até porque eu fiquei fulo da vida com ele. Mas isso não fez a Adriane me dar outra chance. Ou então olhar para mim com outros olhos. Ver que eu era aquele cara legal, que ela mesma achou, né? A princípio. Ou seja, acabou-se o que era doce. Até porque uma coisa é você pedir desculpas, né? E outra coisa é a pessoa lembrar do que tinha acontecido. Ela ficou com aquela impressão ruim de mim. E segundo a minha amiga, não quis me dar outra oportunidade. Tanto que nunca mais voltou, nunca mais veio de visita de novo na casa da minha vizinha. E olha que isso já faz quase 3 meses. E o pior é que eu não tenho nada a fazer. Sabe, ela não quer nem conversar comigo. Até pedi o celular dela para minha vizinha, mas ela não quis me dar. Porque até isso diz que ela falou. Não dê o meu telefone para ele. Até porque, se ele ligar, eu não vou atender. Sabe, ela deve ter ficado não só magoada, mas até com raiva de mim. Tudo porque tive aquela atitude de idiota, de estúpido. E tudo por conta das mentiras que aquele idiota me contou. Se bem que eu o chamo de idiota, porém mais estúpido do que ele fui eu, né? De ter acreditado em tudo. Feito tudo que eu fiz. Agido de um modo como eu nunca tinha agido na minha vida. E a consequência disso é que fiquei aqui chupando o dedo. E agora, tô aqui só me arrependendo do jeito estúpido como agi. E repito, sem um modo de voltar atrás. Porque mesmo que eu quisesse, ela não quer saber de mim. Ela simplesmente não quer mais saber de mim.